Nós já passaremos nesse momento para as perguntas. Tenho um pedido aqui que a nossa colega, a Vera, ela pediu para divulgar que vai acontecer um curso de Libras e deixou o contato aqui conosco, e quem tiver interesse pode pedir para o pessoal do apoio, que eles podem repassar para vocês também. E chegou um papelzinho aqui, a critério de informação, que todos os ônibus da rede metropolitana de Goiânia são acessíveis, preservando o direito de ir e vir. Tá. Pelas perguntas que nós recebemos, eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação à reabilitação do INSS sobre o encaminhamento. O segurado é encaminhado para a reabilitação via perícia médica. Então, já respondendo algumas perguntas aqui, se o segurado está incapaz para a função de origem e não houve o encaminhamento para a reabilitação, ele teve alta, teve uma pessoa até que deu o exemplo aqui, teve alta, volta para a empresa, não foi reabilitada, né, não passou pelo programa de reabilitação, mas também não pode voltar para a função de origem. O que fazer? Qual o procedimento? Eu sempre sugiro para as empresas que, no pedido de reconsideração, né, no pedido de prorrogação do benefício, que o médico da empresa encaminhe um documento dizendo: olha, essa pessoa está incapaz, mas a empresa tem interesse em reabilitar em outra função, solicita o encaminhamento para reabilitação profissional, porque isso aí dá a ideia para o perito, né, já indica, e ele pode fazer o encaminhamento. Tem muitas empresas que nós já trabalhamos nesse sentido, e são empresas que têm uma oportunidade maior de cumprir a cota, porque as pessoas incapazes parcialmente estão sendo encaminhadas para reabilitação. Então, é uma dica: não teve o encaminhamento para reabilitação, peçam para o médico do trabalho redigir um documento e mandando isso junto com o atestado médico da pessoa no dia da perícia, para acontecer o encaminhamento para reabilitação profissional. Aqui também a gente teve perguntas em relação a oferecimento de vagas, né? Quando o INSS manda o ofício solicitando uma nova função, algumas empresas têm o hábito de chamar o segurado para conversar, né? Até porque, às vezes, ele está 2, 3 anos sem pisar na empresa. Então, volta para saber sobre o estado de saúde dele e para conversar também. Então, seria interessante, nesse momento, discutir com o segurado se existe um interesse em alguma área da empresa específica, né? E saber se é possível essa readaptação seguindo a tendência natural e o desejo natural que a pessoa já tem. A fala da doutora Maria Aparecida me deixou muito incomodada em relação a essa questão de livre escolha, porque, doutora, nós trabalhamos com um público que, às vezes, é destituído até de vontade, né? Passam por um processo de despersonalização. Isso, eu, como terapeuta ocupacional, eu fico constrangida com isso, né? Eles passam por um processo de desconstrução do ego, de despersonalização ao longo da vida. E aí, quando a gente está na entrevista lá no INSS, fala assim: e aí, você sabe indicar alguma função lá na empresa? Eu não conheço a empresa, você conhece. Você poderia dizer para nós? Não sei. Então, você percebe que a pessoa, ela talvez nunca foi considerada em seu desejo, né? Ela não tem nem o hábito de desejar. E, às vezes, também não tem conhecimento do todo, chegava, ia direto para o setor dela, não sabia nem que tem quais são os outros postos de trabalho que a empresa tem. Então, nós trabalhamos com esse público, que, às vezes, não sabe colocar em palavras o desejo que tem. E nós trabalhamos também com outro público, que são as empresas, que a gente vê que o pessoal da RH custa conseguir uma função, né? A gente vê. E aí, quando você vai conversar, fala assim: mas será que é isso mesmo? Ele tem uma tendência profissional para outra área. Nossa, ele fala assim: nossa, mas já foi tão difícil achar essa função. Então, e muitas empresas ainda se colocam assim: está pegando o boi da gente oferecer isso. Você ainda quer discutir o que eu estou oferecendo?
Então, assim, a gente trabalha nessa tensão, né? As possibilidades que a empresa tem em oferecer uma função, o desejo do segurado, a ausência do desejo do segurado. Teve um monte de pergunta aqui sobre a indisposição da pessoa em ser reabilitada. E o que eu tenho a dizer para vocês, que nós temos livres escolhas também. A pessoa que não quer ser reabilitada, ela tem o direito de não querer ser reabilitada. E no INSS existe o procedimento para isso, né? A suspensão do benefício, com cessação. Então, as coisas são obrigatórias até certo ponto. Existe o trâmite para isso acontecer. Eu vou passar aqui, vou perguntar já para a doutora Maria Aparecida, vou fazer várias perguntas que estão relacionadas e ela vai responder de uma vez só. De acordo com o artigo 2º da LBI, vou usar a CIF para determinar as deficiências. A partir de agora, como fica a classificação das deficiências da Lei 8.213? Gostaria que explicasse novamente sobre a CIF, por favor. 1. Existe algum formulário específico? Será obrigatória uma avaliação multiprofissional para a contratação? O deficiente com visão monocular entra na cota? Em caso de morte de um PCD, quanto tempo a empresa terá para contratar um novo profissional? As empresas precisam manter equipe multidisciplinar em seus quadros? Qual o prazo para a implementação do instrumento de avaliação CIF? Bem, esse instrumento de avaliação profissional que decorre aqui do artigo 2º, se vocês virem, está lá na página 10, no parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Ontem a gente colocou que a Convenção e a LBI, a Convenção, principalmente, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela está construída dentro dos parâmetros da Classificação Internacional de Funcionalidade. Não poderia ser diferente, porque ambas, Convenção e CIF, foram construídas, foram edificadas lá dentro da Organização das Nações Unidas. A CIF, ela serve para o mundo inteiro. O mundo todo se apodera daquilo que está construído nesta classificação, é um documento internacional, e aí a ONU permite que cada país membro adapte aquilo que está construído na CIF no seu país. A sua forma de instrumentalizar esta avaliação da deficiência. Lembram que a gente falou que lá nos países da Europa, principalmente, a deficiência mental, que era relacionada à saúde mental, sempre esteve agregada como deficiência, como pessoas com deficiência na saúde, com saúde mental, com doença mental, porque esses países da Europa seguem aquilo que está construído na Classificação Internacional de Funcionalidade. E nós vamos aplicar, por exemplo, o médico do trabalho lá na empresa, ele vai aplicar a Classificação Internacional de Funcionalidade para identificar a deficiência da pessoa? Não, não é ele. Mesmo que a empresa tivesse uma equipe multiprofissional, não é ela quem vai fazer a avaliação segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade. O Brasil vai construir esse instrumento. O Brasil está construindo esse instrumento com a universidade, com os órgãos públicos relacionados, com as pastas do poder público ali relacionado, que Ministério da Assistência Social, Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representantes da academia, da universidade, estão todos, Ministério Público,
estão todos trabalhando um instrumento de avaliação, a partir desta concepção da Classificação Internacional de Funcionalidade. O prazo, segundo a LBI, é janeiro de 2018, se não me engano, não é, Fernanda? É janeiro de 2018. Já vou dizer que eu acho que não teremos em janeiro de 2018 esse instrumento, porque ele não está pronto, né? Então, o que a gente sugere? O que a gente tem sugerido? O decreto 3298, ou que foi repetido ali, reavaliado no decreto 5296, que tem todas aquelas naturezas de deficiência, pela visão da convenção, que tem natureza constitucional, pelas colocações da LBI, do ponto de vista jurídico, estão definitivamente revogados. Definitivamente, né? Eles não valem mais, porque eles estão baseados na concepção exclusiva médica da pessoa. E hoje a pessoa é vista integralmente, como a gente vem repetidamente falando. Doutor Naum acabou, mestre Naum, adorei as suas colocações. Ela exige outras visões dessa pessoa, né? Por isso que a gente fala da equipe multiprofissional, da equipe multidisciplinar, né? Então, esta pessoa, então, completando, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos seguir estes padrões que já seguimos, né? Saber quem são essas deficiências, porque já sabemos quais são. Vejam que a visão monocular, tanto do ponto de vista médico anterior, quanto do ponto de vista aqui de avaliação biopsicossocial, talvez, e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência já disse que se não tiver impedimentos para a sua existência na sociedade, não é considerada deficiência. No entanto, a Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, tem uma súmula específica dizendo que a pessoa com visão monocular deve ser considerada pessoa com deficiência. Particularmente, eu acho isso uma injustiça se você for relacionar com a pessoa cega, né? Principalmente dentro de um concurso público. Aí daria uma outra conversa aqui, mas vamos lá. Então, hoje, a gente está revogado o decreto 3298, mas a gente se baseia no decreto para poder considerar essas deficiências, as quais nós estamos mais acostumados, né? Lembrem que nós temos mais a deficiência mental, relacionada à saúde mental da pessoa. Tem um projeto da fiscalização do trabalho lá no Rio Grande do Sul, que ele é perfeito, ele é bem sistematizado e ele já está incluindo pessoas com saúde mental para o cumprimento da reserva. Então, eu sugiro a todos que se informem com esse projeto da fiscalização do trabalho lá no Rio Grande do Sul, que já está trazendo para o cumprimento da reserva pessoas com deficiência mental, que é relacionada à saúde mental, transtornos, o espectro do autismo, as esquizofrenias, as bipolaridades, né? Sugiro aferirem lá com esse projeto em andamento no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente quer mesmo é um instrumento de avaliação, né? Para que as equipes multiprofissionais possam dar o laudo para essa pessoa e dizer quem é esta pessoa com deficiência, em qual natureza de deficiência ela está inserida.
Então, respondendo ali uma outra pergunta dentro dessa mesma concepção. As empresas não estão obrigadas a ter uma equipe multiprofissional. As empresas estão obrigadas, aquelas que estão obrigadas a ter um médico do trabalho, um engenheiro de segurança, não é? Ora, e aqui, se nós temos dois, a gente já começa a ter uma equipe. Algumas empresas que eu conheço têm lá na sua equipe de RH um assistente social, não é? Na verdade, as empresas já começam a ter as suas equipes multiprofissionais, mas não são elas que vão dizer quem é a pessoa com deficiência. Elas particularmente, elas não vão ter que estudar, digamos assim, a CIF para dizer quem é, ter lá o seu formulário indicando quais são as condições do corpo, quais são as condições ambientais, etc. O poder público vai criar esse instrumento para que possamos ter a identificação destas pessoas. Ok? Ficou claro ou mais complicado? Ficou claro? Tá. Então, esse instrumento de avaliação é um instrumento emanado do poder público. Alguém conhece aqui o instrumento de avaliação do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome? É assim que chama hoje? Desenvolvimento Social. Tirou o combate à fome, né? Porque muda sempre, a gente fica lá no outro. O MDS, ele hã? Pois é, não, mas o MDS, ele tem um instrumento que é o índice de funcionalidade, né? E para quê? Para o pagamento, para a identificação dos beneficiários do benefício da assistência social. Então, na verdade, a gente já tem um instrumento baseado na CIF para o pagamento do benefício da prestação continuada. Lá no INSS, a agência essa parte da agência que cuida da aposentadoria especial também já tem um instrumento identificador de quem são as pessoas com deficiência com esse direito à aposentadoria especial, né? Na verdade, a gente, dentro deste grupo que está tratando do instrumento de avaliação, estão também se baseando, ou deveriam estar, não sei se estão, se baseando nesses dois instrumentos já existentes dentro da assistência social e da previdência social, ok? Então, o Brasil, na verdade, já vem trabalhando construtos, que chamam os construtos da Classificação Internacional de Funcionalidade, para pagar benefício da prestação continuada para a concessão da aposentadoria especial. Mas a partir de janeiro, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, nós deveríamos ter esse instrumento. Oi. O pessoal está pedindo que a gente repasse o número de contato para o curso de Libras. Eu vou falar. 62 98567 0184. Vou repetir. Esse é do WhatsApp. 98567 0184. Oi? Não, só, tem o fixo também, 62 3284 3601. 3284 3601. Tá, agora algumas perguntas aqui que a gente separou para o Naum. Eu vou perguntar e ele vai respondendo aos poucos. Como uma equipe multiprofissional com somente 2 profissionais, médico e assistente social, podem obter um bom resultado, um atendimento adequado, se ambos atuam separadamente? Então não é equipe.
Equipe multi, né, profissional. Falando em reabilitação, o que fazer quando o INSS libera um acidentado e o médico do trabalho não libera o ASO de retorno ao trabalho? O médico do SUS demora uma eternidade para pedir um novo relatório. Fica um jogo de empurra com o trabalhador. Segundo o artigo 90, a reabilitação profissional também é para o segurado aposentado. Considerando que a unidade de reabilitação profissional do INSS só atende os segurados em benefício por incapacidade encaminhados pelos peritos da APS, como o segurado aposentado terá acesso ao serviço-benefício de reabilitação profissional? Por favor, explique o procedimento para acesso. Após a admissão de um colaborador portador de deficiência, elaboramos uma ordem de serviço. Nesse documento, eu posso colocar alguma restrição quanto às suas atribuições laborais ou, ao fazer isso, estarei discriminando esse colaborador? A equipe de reabilitação profissional já tem uma grande demanda e tem uma equipe reduzida. Como poderia atender uma demanda superior a 2%? Pois é. Não tem concurso público e os recursos são escassos no INSS. Em caso de encerramento do benefício pelo INSS, porém médico particular do colaborador emite atestado, tempo indeterminado de afastamento para tratamento da doença, como a empresa deverá proceder? O médico do trabalho deverá acatar a decisão do INSS e solicitar o retorno ao trabalho, liberando o ASO de retorno ao trabalho? Estou com dó do Naum. Naum, obrigada pelas suas contribuições. Aproveitando a oportunidade, gostaria que você falasse mais um pouco sobre a carta de serviços para que eu possa orientar o público que trabalho. Sobre a acessibilidade nos... não, são essas, tá? Depois a gente fala sobre a acessibilidade no transporte. Bem, gente, primeiro eu fiquei entusiasmado com o retorno de perguntas aqui. Que bom que conseguimos, né, no conjunto dessa mesa, provocar vocês. Fico muito feliz com isso. Então, com relação à equipe multiprofissional, né, 2 profissionais que atuam de forma muito isolada não constituem uma equipe. São atuações individuais que cada um realiza de um pacote que lhe deram, né, de atribuições. Eu vou realizar uma avaliação, meu parecer é esse, individual. O outro vai, realiza uma avaliação e o parecer dele é aquele, individual. Se eles não conseguem fazer em conjunto, ou se após suas avaliações, antes de deliberarem pelo resultado, conseguirem dialogar sobre o processo, sobre aquele caso, não foi uma avaliação em equipe, né? Foram decisões individuais que vão somar ali para cumprir um protocolo, né? Se, no mínimo, essas pessoas avaliassem individualmente, mas sentassem antes da decisão para dialogar e fazer o arrazoado em conjunto, até poderia se colocar aí de uma decisão em dupla, né? E como eu coloquei aqui, dentro dos domínios da CIF, tá? Que são os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações no desempenho das atividades e restrição de participação, infelizmente 2 óticas não conseguem ser suficientes. E eu falo isso até do ponto de vista dos colegas, porque quando foi organizado internamente que o profissional médico perito e o assistente social sozinho ia dar conta de tudo isso, os assistentes sociais se manifestaram muitas vezes da inadequação, porque a sua formação ela é voltada dentro de diretrizes curriculares nacionais que dizem o que é a profissão, o profissional assistente social e o seu papel na sociedade. Qual é o seu objeto de atuação, aquilo que ele executa profissionalmente. Então, você pedir que o profissional assistente social faça uma avaliação biomecânica da pessoa, será que a gente não está aí prejudicando também este profissional, fazendo com que ele
produza algo que ele não necessariamente está tão preparado para fazer, porque a sua formação profissional é num outro direcionamento, é na defesa dos direitos, né? Então, se os domínios foram pensados e o profissional médico-perito fica para o impedimento nas funções e estruturas do corpo, por que colocar apenas um único profissional que está ali afeto, né, dentro dos domínios dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a ter que fazer também limitações de desempenho de atividades e restrição de participação, né? Essa pessoa também agora vai ter que, o profissional assistente social vai virar um super-herói, ele também vai ter que entender da saúde orgânica, da biomecânica do esqueleto, do músculo, né, dos fatores cognitivos, entender da saúde mental. Parabéns, assim, mas eu acho que isso violenta o profissional. É a mesma coisa se me pedisse, enquanto profissional terapeuta ocupacional, fazer tudo isso. Eu não tenho as habilidades e competências de um assistente social. Então, nós temos que somar as habilidades e competências dos diferentes profissionais para ter o resultado devido. Se não fosse assim, por que a Organização Mundial da Saúde ia determinar para todos os países? Não é uma coisa para o Brasil. É uma determinação mundial. Ela foi super irresponsável se 2 dão conta, né? Porque a mesma obrigação que está para o Brasil está para um país pobre, em desenvolvimento, de também ter estes profissionais para atender a real necessidade da pessoa com deficiência, né? Será que eles foram tão irresponsáveis assim? Então, a gente tem que passar a demandar o cumprimento dessa equipe multiprofissional realmente. Quando o INSS libera um acidentado, né, e fica aquele empurra entre empresa, atenção no SUS, e aquela pessoa não consegue retornar ao trabalho, não consegue sua assistência indicada. Tem 2 questões aí. Uma, a questão do diálogo, que eu coloquei para vocês pelo decreto 8725 de 2016, que institui a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral, que permite justamente o diálogo, institucionaliza a obrigatoriedade do diálogo entre os profissionais destes serviços e políticas. Sabe por quê? Porque aí ninguém mais vai poder dizer, ah, não, isso não me compete. Não, isso não é função do meu órgão. Ok, não é função do SUS fazer o acompanhamento e encaminhamento devido do caso e das informações para o INSS, mas com a Rede Intersetorial de Reabilitação, eu sou responsável por fazer o contato com o INSS e fazer o encaminhamento adequado do caso X que eu acompanho para o profissional de lá e vice-versa. Acaba com esse processo da pessoa ficar solta no sistema, sem ninguém tomando conta, e nós temos muitos desses hiatos. Essa foi uma das situações pelas quais nós propusemos a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral. Tá? E com relação ao retorno do trabalho, né, foi feita uma determinação, acho que da semana passada, salvo engano, que a pessoa agora não necessita retornar ao INSS para o retorno ao trabalho desde que ela se sinta apta. Tem pontos positivos e pontos bastante necessários de atenção, né, com essa decisão. Mas é algo que, para aquelas pessoas que de fato estavam recuperadas, passam a não mais ter que depender de um retorno ao INSS numa fila de espera pelo perito para ter a sua autorização de retorno ao trabalho, né? Mas apenas nestes casos da real recuperação é que isso atende. Nós temos que entender que existem muitas situações onde a pessoa se sente constrangida a retornar, mesmo não estando recuperada, e é nessas situações que eu acho que é preocupante. Acho que da semana passada. Estão perguntando se é lei ou decreto. Eu li na intranet do INSS, então, mas eu acho que é uma publicação do Ministério do Desenvolvimento Social, porque hoje o INSS está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, desde que eles extinguiram o Ministério da Previdência. Então, salvo engano, é uma publicação do Ministério da Previdência Social, mas facilmente você encontra isso publicado na sociedade, porque já vieram matérias, já vieram outras questões. Eu sei que, não vou te saber dizer o nome agora, mas ele desobriga a pessoa de ter que passar por uma perícia médica
para o seu retorno ao trabalho. Se ele se sentir apto, ele pode voluntariamente voltar ao trabalho, né? A carta de serviços. Gente, a carta de serviços, ela compõe como obrigatoriedade desde 2009 para todo o serviço público, todas as empresas públicas. Ela era esse decreto de 2009 ele foi revogado e alterado por um decreto de 2017, então eu já vou deixar para vocês o número atualizado. É decreto 9.097 de 2017. E o artigo 11, ele trata da carta de serviços. Esse decreto é interessante conhecer ele na íntegra, porque ele fala, da obrigatoriedade de simplificação de processos do serviço público, ou seja, aquele serviço público ultra burocratizado que te deixa rodando em círculos para conseguir um serviço ou alguma coisa, não pode existir mais. Tá? Desde 2009 já tem um decreto que diz dessa simplificação dos serviços. E como parte dessa simplificação de serviços, a obrigatoriedade da carta de serviços, ela tem que descrever, eu faço isso. E como que você, cidadão, vai usufruir isso? Se precisar de documentos, são documentos tais, tais e tais que você precisa trazer. Onde que você solicita esse serviço? Na agência da Previdência Social, ou no CRAS, ou no posto de saúde. Tem que dizer onde, quando, em que situações, quem tem direito e se precisar de alguma documentação, que documentação é essa? Para não correr o risco de você ir, pegar a fila e ir para o atendimento, faltou isso. Eu não sabia que eu necessitava disso. Não, a carta de serviços existe agora para todo serviço público de qualquer política pública, tá? E é obrigatório. Então, é uma infração, uma vez que o INSS ou qualquer outro serviço público não discrimina ali que existe tal serviço, como acessá-lo e do que a pessoa precisa para acessá-lo, tá? É uma infração a essa legislação. Nisso eu já vou falar aqui, se alguém perguntou. A reabilitação profissional também é para o segurado aposentado, só que como que ela pode acessar? Qualquer pessoa que não foi encaminhada diretamente pelo médico perito para a reabilitação profissional, ou seja, pela via interna que a Danila descreveu, além dessa sugestão que a empresa pode fazer, né, na reconsideração, sugerindo o encaminhamento da pessoa à reabilitação profissional, no caso de um empregado que está nesse processo, qualquer pessoa voluntariamente pode, por demanda espontânea, né, a gente chama de demanda espontânea, se apresentar no balcão de uma agência da Previdência Social e dizer, eu quero reabilitação profissional. Ou habilitação profissional. Tá? E a habilitação vale para quem? Para a pessoa com deficiência ou para o dependente do segurado. Lembra lá que está previsto? Gente, os seus dependentes podem se beneficiar disso. Eu sei que a Danila vai me dar um. Né? Mas a questão é, e aproveitando para falar também dessa situação, né? Como que o aposentado usufrui e como que a equipe dá conta? Eu entendo, na minha análise, que isso é um ciclo vicioso, que ou a gente interrompe o processo ou ele vai permanecer assim eternamente. As equipes não dão conta de um contingente maior porque elas foram sendo limitadas extremamente em número de profissionais sem reposição de longa data, tá? E ainda da limitação do recurso humano, sendo imposto limitação de recurso material, de recurso financeiro, mudança de regra constante no processo, dizendo não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, e vai alterando, e vai aumentando a fila, e vai afunilando. Por exemplo, os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do INSS eram autorizados a prescrever órteses e próteses, assim como o médico perito. E isso fazia o quê? Uma distribuição equitativa de toda a demanda de OPM que o INSS recebia. Houve uma decisão interna e proibiu-se os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de prescrever. Gerou o quê? Mais um afunilamento só para o perito médico. O que aconteceu? Fila,
fila, fila. Aquela pessoa, aquela localidade que tinha o atendimento dessa demanda de prescrição em 15 dias, hoje está 6 meses, 7 meses, aguardando a avaliação do pedido. Melhorou esse serviço público? Né? Existe justificativa de ter retirado os outros profissionais que compõem o quadro dessa função de prescrição? Me contem quem souber. Né? Então, assim, eu entendo que nós temos que, enquanto sociedade, dizer não é reabilitação, não é inclusão, não é atendimento à legislação, é encaminhamento de 2% dos benefícios por incapacidade para reabilitação. Ao contrário, 2% é aqueles casos específicos, ultra complexos, que a gente não encaminha, tá? Que a indicação possivelmente seria por uma aposentadoria direta, né? Você tem que ter a maior parte, no meu entendimento e pela análise que nós já fizemos de todos os outros programas e políticas previdenciárias de outros países, é o encaminhamento automático do processo. Aí, com essa população e com essa obrigação, é que o Estado se vê obrigado a recuperar essas equipes, a dar condições de trabalho, porque se continuam os 2%, o Estado vai dizer, esta equipe hoje oprimida, super atarefada, super estrangulada, vai continuar dando conta ou fazendo de conta do modo como está, porque é assim que nós estamos operacionalizando, né? Ou a gente muda o processo, ou nem recuperam as equipes, nem recupera a função social para que a gente consiga cumprir a legislação, né? E qualquer pessoa que necessitar, desejar, né, ou avaliar se tem direito, é ir no balcão da Previdência Social e solicitar por demanda espontânea serviço de reabilitação profissional. A equipe interna vai receber esse processo por via da demanda espontânea e vai marcar um agendamento para lhe avaliar e entender o seu caso e lhe dizer se você atende os critérios, se tem direito, se está dentro da legislação, tá? A instrução normativa da presidência do INSS, número 90 de 2017, é que fala sobre o retorno ao trabalho sem necessidade de retornar a uma perícia médica, né? Então, instrução normativa da presidência do INSS, número 90 de 2017. Que é essa última que você a última que eu citei, que fala que se você se sentir apto, você pode retornar ao trabalho diretamente sem ter que retornar a uma perícia do INSS. Tem uma questão aqui que, na verdade, é sobre a alimentação. Tá. Tem mais alguma? Tem uma pessoa que quer fazer a pergunta no microfone. Eu posso complementar sim. só essa questão da Sim. equipe? Tá, a doutora Maria Aparecida vai complementar. É porque assim, a gente vai ouvindo as coisas e já vai tendo que fazer um encaminhamento, né? Essa fala do Dr. Naum sobre as equipes multiprofissionais reforçam ainda mais o meu desejo de aqui dizer que todos nós somos responsáveis pela cobrança da prestação de um serviço digno pelo poder público. Vocês sabem quantas vezes a Lei Brasileira de Inclusão se refere à equipe multiprofissional ou equipe multidisciplinar? Olha, anotei aqui enquanto ele estava falando. No artigo 2º sobre a avaliação dessa pessoa com deficiência. No artigo 5º, aquele que a gente referiu ali à saúde, à habilitação e reabilitação à saúde. No artigo 18, quando trata especificamente da saúde. No artigo 36, quando trata do trabalho, habilitação e reabilitação profissional. No artigo 114, quando trata da curatela, de o juiz ser assistido por uma equipe multidisciplinar. No artigo 116, também,
assistir ao juiz quando tratar da tomada de decisão apoiada. Ou seja, se há uma intenção do poder público, não importa na prestação de qual serviço, restringir, inibir a atribuição desses profissionais da área, cabe a nós, sociedade brasileira, dizer que não queremos isso, porque é o serviço que nos é prestado individualmente e coletivamente. Os senhores das empresas que precisam desse serviço rápido e eficiente, principalmente para comporem as suas cotas, as suas reservas, nós reivindicarmos por este serviço. Além dele estar previsto na Lei Brasileira de Inclusão, ser um direito da pessoa com deficiência de se ver, de demonstrar por esta equipe a sua condição, se nós formos utilizar do serviço individualmente, coletivamente, nós temos o dever de cobrar por esse serviço, tá? Então, eu até sugeriria uma moção saindo desse congresso para o poder público, né? No caso específico aqui, quando estamos tratando da perícia, né? Da perícia no âmbito do INSS, uma moção deste congresso dizendo que nós, sociedade brasileira, exigimos uma boa prestação de serviço e com isso dizer que nós queremos equipes multiprofissionais funcionando nessa prestação de serviço. E mais, que não queremos lobby, exclusividade de um profissional para dizer sobre a pessoa com deficiência. Ok? É a minha proposição. Fernanda Cavalcante, do Ministério do Trabalho, tá, gente? Eu sugeriria que, além de encaminhar essa moção para o INSS, que atualmente é quem está fazendo essa avaliação, tanto para o BPC como para a aposentadoria especial, eu sugeriria encaminhamento para o Ministério dos Direitos Humanos, que é quem coordena o instrumento de avaliação, e a gente está tendo essa discussão dentro do comitê, que eu faço parte. Na minha hora da minha fala eu vou falar um pouco, e para a Casa Civil, porque eu acho que é fundamental a Casa Civil saber o que a sociedade quer, porque a Casa Civil está tentando botar dentro dos governos a opinião deles, que é o menor custo possível para tratar as pessoas reabilitadas e com deficiência. Isso, Fernanda, maravilha. Citando que equipe é essa, né? Que não é equipe ou dupla. E como a Fernanda colocou, hoje a gente está dizendo que a equipe multiprofissional do INSS está limitada, está sendo configurada e dita para multiprofissional nessa circunstância. Foi proibido a avaliação dos benefícios por incapacidade de longa duração, esses que estão sendo revisados para manter ou aposentar ou cancelar o benefício, ele era para ser feito por equipe multiprofissional. E foi cancelado e proibida a execução de equipe multiprofissional para essa reavaliação de pessoas que estavam há 15 anos, 10 anos em benefício por incapacidade. Olha a complexidade da história de vida e circunstância social dessa pessoa. Não era caso de uma equipe multiprofissional, e aí é cerceado e colocado, reverte-se, proíbe-se e coloca só um profissional fazendo a avaliação deste caso. Há condição de uma pessoa deter tanto conhecimento, né, de todas as áreas da vida, e que, como a Fernanda colocou, essa equipe que se constitui hoje vai ser a equipe que, a partir de janeiro, não vai avaliar só o BPC, não vai avaliar só o benefício de longa duração, vai avaliar 30 e poucas políticas públicas para acesso da pessoa com deficiência. Então, ou corrige-se agora, ou essas 30 e poucas políticas públicas que vocês necessitam de avaliação para concessão ou não do usufruto do direito, vai ser feita por essa equipe multiprofissional capenga, né? Então, precisa de uma intervenção antes que vocês percam
que a sociedade, né, perca ainda mais direitos. Eu gostaria apenas de trazer para a prática a dificuldade que nós temos em relação à equipe. Nessa semana mesmo, nós fizemos uma solicitação de aposentadoria por invalidez com majoração de uma pessoa que foi encaminhada para reabilitação. Eu fico pensando, quem é essa pessoa que encaminha para ser reabilitado, que diz que aquela pessoa deve, porque o encaminhamento atualmente ela deve ser reabilitada, sendo que, na verdade, ela precisa de cuidado de terceiros. Então, será que esse profissional, que é o encaminhador, que é o médico perito, ele tem condições de sozinho avaliar tudo isso? Eu já recebi há algum tempo lá na reabilitação uma pessoa que carregava o seu tubinho de oxigênio e colocava assim no nariz. Era para ser reabilitada. Tem condições de ser reabilitada? Então, é importante a equipe multiprofissional por vários motivos. E o principal deles é para se garantir uma avaliação justa e o reconhecimento do direito do segurado. Nós precisamos. Agora eu vou passar para a pergunta do microfone, porque senão a pessoa vai ficar muito brava. Tem a palavra. Desculpa, eu mas não precisava. Vou propor, ainda está no ponto. Bom dia. Bom, ainda complementando e já parabenizando a Cida, né, Cida, por essa coragem, determinação e dedicação mesmo em prol da defesa dos direitos humanos. E aí, dentre estes, o público, nós temos as pessoas com deficiência. Naum, gostei muito, você foi muito corajoso. Eu e Danila e você sabe como que as coisas acontecem e sabemos que na condição de servidor não é fácil a gente, às vezes, colocar algumas questões, mas a gente tem ética profissional e a gente tem compromisso com o ser humano. Dizer o seguinte, que nessa avaliação multiprofissional, que seja colocado as avaliações, mas que o peso da avaliação não fique apenas para o perito médico, que isso muito acontece. Que essa avaliação tem que ser interdisciplinar. A avaliação acontece e o parecer tem que ser conjunto. Um profissional não pode ter peso maior na decisão. Tem algumas perguntinhas aqui que eu mesma vou responder. Tá, Cecília, desculpa. Tem a palavra, Cecília. Bom dia. Meu nome é Cecília, sou vice-presidente do Fim de Poder. Gostaria de parabenizar as brilhantes explanações da mesa. Bom, gente, eu vim aqui representando a OSEA, ter uma boa notícia para todos, que nós fazemos as avaliações multidisciplinares, disponibilizamos há muitos anos esses laudos, nós temos uma equipe, nós conseguimos, graças ao Fim de Poder, as nossas reuniões, onde participam inúmeras entidades de defesa de direito, que são peritas, em falar sobre as deficiências que elas trabalham. Então, nós temos representantes de todos os tipos de deficiência, nós temos representantes dos empresários, então nós sabemos das dificuldades dos empresários, nós sabemos das dificuldades e dos anseios também do judiciário, e eles também, participando das nossas discussões, eles compreendem, como a Cida falou, que tem experiências no Sul, onde já são aceitas as deficiências mentais. Aqui em Goiás, nós também temos conseguido incluir esses tipos de deficiência em várias empresas. Nós pegamos segmentos de empresas no ramo da mineração, da farmácia, de varejo de venda, de cosméticos. Então, nós temos experiência em diversas empresas, e a gente consegue efetivar pessoas com
inúmeros tipos de deficiência, inclusive as deficiências mentais. Então, graças a essas discussões, né, no fórum, a gente consegue hoje ter essa expertise, né, e compor uma equipe multidisciplinar que atende às inúmeras exigências do nosso Estado, né? Então, eu tenho uma pergunta que é sobre a reabilitação, porque a gente faz a capacitação, né? E várias pessoas que vieram de acidentes de trabalho participam conosco. Eu queria saber, já que foi colocado, né, que a gente pode reabilitar, assim como a própria empresa pode reabilitar, como é que pode ser feito esse certificado de que essa pessoa está apta para voltar a uma empresa, mesmo que não seja a de origem? Obrigada. Para a cota de reabilitado, serve o reabilitado da Previdência, que tem o certificado de reabilitação. O que pode ser feito, Cecília e quem mais tiver a dúvida, existe a previsão já de formalização de convênio com o INSS para emissão de certificado de homologação de habilitação de pessoa com deficiência, né? Então, a instituição de ensino pode procurar o INSS, se faz um convênio que é gratuito, né? Tem a forma de ser feito esse convênio, e aí sim, ao término do processo de qualificação profissional, a pessoa vai para o INSS e é emitido esse certificado de homologação de habilitação profissional. Lembrando que esses convênios são feitos mediante as condições técnico-administrativas. Nós estamos lutando para atender quem está em auxílio-doença. Esses convênios podem ser feitos, mas vai depender da avaliação, a operacionalização dele vai depender da condição da equipe, né? E tudo que a gente ouviu até agora é a dificuldade de equipe que nós temos nesse momento. Tá, a pergunta aqui: por qual motivo a reabilitação do INSS? Por qual motivo as pessoas vêm do interior para Goiânia? Goiás, gente, é dividido em 3, né, em relação ao INSS: gerência de Anápolis, gerência de Goiânia e gerência de Brasília, Distrito Federal. Então, não vem todo mundo para Goiânia. São essas 3 gerências que atendem, e dentro dessas gerências existem polos. Por exemplo, na gerência de Anápolis, a gente tem um polo em Catalão, outro em Caldas Novas. Existe uma tendência de descentralizar, né? Pelo menos a gerência de Anápolis já tem estudado, e nós estamos com a previsão de descentralizar mais 3 polos em 2018. Então, aos poucos, isso vai acontecendo, para evitar esse deslocamento. E o custo do deslocamento do segurado até a reabilitação, o polo, ou Goiânia, ou Anápolis, ou outro polo, é por conta do INSS. A pessoa tem que apresentar a passagem de ônibus elegível, né, e que a gente faz o reembolso das despesas. Tem algumas perguntas aqui sobre acumulação de benefício com o trabalho. Existe muita confusão. A pessoa em benefício pode ser contratada. Se ela estiver em auxílio-doença, não se faz contrato na vigência de um auxílio-doença. Se a pessoa quer sair do auxílio-doença, ela pode fazer a alta a pedido. É um procedimento que atualmente é administrativo, não tem mais perícia médica. Existe um termo, a pessoa vai até a agência do INSS e é feita essa cessação administrativa do benefício auxílio-doença, sem necessidade de perícia. As pessoas falam assim: ah, mas eu sou aposentada. E, na verdade, elas estão se referindo ao auxílio-acidente, que é outro benefício do INSS. O auxílio-acidente, ele pode ser acumulado com o contrato de trabalho, porque ele tem caráter indenizatório, então não existe impedimento da pessoa ter empresa, ou também ser vinculado durante a percepção de auxílio-acidente. A aposentadoria por invalidez não é acumulável, né? Claro, com o trabalho, a não ser que ela seja cessada. Então, se alguém quer contratar alguém que está em auxílio-doença, tem que ser feita a cessação do benefício antes. O benefício de prestação continuada pode ser acumulado com o contrato de aprendiz por 2 anos, né? Acredito que isso já tenha sido falado. Se a pessoa estiver aposentada e trabalhar, vai perder o benefício? Sim, a aposentadoria por invalidez, ela não é acumulável com auxílio, com contrato de trabalho.
Agora, bem lembrado, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, não tem impedimento. As aposentadorias especiais, a pessoa pode voltar a trabalhar desde que não seja na área, né, de exposição de risco, que ela se aposentou, então pode trabalhar assim. O certificado de reabilitação tem prazo de validade? Ótima pergunta. Não, não tem. Uma vez reabilitado, para sempre reabilitado, não tem a necessidade de submeter a nova avaliação a cada vez que a pessoa trocar de emprego. O certificado de reabilitação, quem já teve acesso a ele, sabe que ele tem lá a limitação laborativa do trabalhador. Não tem a doença que a pessoa tem, normalmente está assim, impossibilitado para o exercício de função que exija carregamento de peso. A pessoa pode exercer qualquer outra função, desde que respeite aquela limitação. Não é porque ela foi reabilitada para porteiro, ela está fadada a ser o resto da vida porteira, ser um porteiro na empresa, né? Ela pode mudar de função, desde que seja respeitada a limitação laborativa. Se a pessoa não se enquadra nas atividades da empresa, o reabilitado, ele pode ser dispensado? Pode, ele pode ser dispensado. A gente tem que lembrar apenas que, quando acontece a dispensa de uma pessoa com deficiência, o reabilitado tem que ser contratada outra pessoa em igual condição. Agora, nos angustia muito saber que tem reabilitado sendo dispensado, porque se existe a necessidade da empresa em cumprir a cota, deveria haver também um movimento de tentar segurar aquele trabalhador, né, até para o bem da própria empresa. Uma pessoa que já foi reabilitada em outra empresa, foi desligada dessa, ela vai ser contratada no cálculo da cota? Sim. Se ela durante o curso de trabalho dela, ela se tornou reabilitada, vai entrar na contagem da cota? Essa é outra pergunta. Sim, entra na contagem da cota. E ela vai ser reabilitada não só naquela empresa, como também na outra empresa que ela for, vale o certificado, mesmo que tenha o nome de outra empresa naquele certificado, tá? Porque aquele nome da empresa que está no certificado diz que ela foi reabilitada durante aquele contrato de trabalho, mas a condição dela de reabilitada não muda. Outra pergunta boa aqui: como ter acesso aos reabilitados? Né? Onde a gente encontra esse pessoal? Né? Que procedimento a ser tomado? O INSS já não poderia encaminhar os reabilitados? Não é a nossa função fazer esses encaminhamentos, mas nós costumamos fazer sim. Existe o CINE, né, que é o órgão oficial de intermediação de mão de obra. A gente orienta que todos os segurados se cadastrem no CINE, porque lá é onde as empresas vão procurar. Mas a gente também, tanto em Anápolis como Goiânia, a gente tem um quadrinho de vagas. Os segurados nos procuram e sempre lá tem as vagas que as empresas anunciam. Então, fica também de orientação, quem tiver interesse, a gente pode divulgar e a gente pode fazer o encaminhamento, sim. Só que o ideal é que isso seja feito via CINE, né? Tanto a procura quanto o encaminhamento pelo CINE, que é uma forma... quem é especialista em intermediação de mão de obra, né? O trabalhador se machucou fora da empresa, faz reabilitação pelo INSS. Quando ele voltar, fará parte da cota, mesmo não sendo contratado nessa condição e mesmo não sendo acidente de trabalho, sim, não tem a origem da incapacidade, não faz diferença em relação a cumprimento de cota, né? Depois de desligado, alguns meses, a pessoa pode voltar para o INSS para reabilitação? Gente, tem que aproveitar o momento que a pessoa está afastada do trabalho em auxílio-doença para fazer esse diálogo com o INSS. A pessoa voltou, ficou 6 meses trabalhando. Ela só vai ir para a reabilitação se ela retornar para o auxílio-doença. E, às vezes, falta elemento para retornar ao auxílio-doença. A doença não está mais em fase aguda e não justificaria a concessão de um benefício. Então, a gente tem que ser proativo nesse momento para identificar, né, aí a equipe de saúde da empresa costuma ser muito boa nisso, em identificar a pessoa que precisa ser encaminhado para aproveitar o momento do auxílio-doença. Exceto os casos de OPM. No caso,
No caso de órtese, prótese, meio auxiliar de locomoção, seja para concessão ou para solicitar reparo e reposição, não necessita ter um auxílio-doença ativo. Em qualquer momento, você, trabalhador, pode solicitar isso para manter sua capacidade funcional, porque justamente não está vinculado a um afastamento, né? É um benefício. Sim. A pessoa apenas tem a qualidade de segurado, né, para fazer jus a isso. Quando funcionar, essa aqui é uma pergunta muito boa. A pergunta é extensa, mas é o seguinte: reabilitou, pode reduzir salário? Não, não pode reduzir o salário, né? O que acontece é que, às vezes, o segurado ele era tipo vigilante noturno. Ele deixou de ser vigilante noturno e não vai fazer mais jus a adicionais que ele receberia se estivesse exercendo a função. Mas ele não pode reduzir por causa de reabilitação. E os colegas vão querer ganhar igual ele? Não, a lei já diz que não serve para equiparação de salário o reabilitado, né? Então, isso é um ponto pacífico. Tá. Tem duas perguntas aqui para a doutora Maria Aparecida, que são na área da educação, e a gente acha importante, né? Que tem tantas, a gente são ótimas as perguntas. Por que o governo não capacita professores da área pública e escolas públicas para receber e ensinar crianças com deficiência, para então os mesmos terem mais facilidade para se ingressar no mercado de trabalho e na sociedade? Por que a iniciativa do governo não é eficiente e eficaz para a formação profissional das pessoas com deficiência? Como as empresas podem formar se as pessoas não têm base educacional? A partir de janeiro, devemos seguir a Lei Brasileira de Inclusão e deixar de seguir a Lei 8.213? Ou há algum ponto da Lei 8.213 que ainda precisamos nos atentar que não está contida na Lei Brasileira de Inclusão? As perguntas são boas, principalmente essas duas sobre educação, né? É óbvio que nós tínhamos que estar fazendo a nossa parte em relação à educação inclusiva, né? Isso a gente vem, ao longo desses anos todos, trabalhando com as escolas, o poder público, a conscientização da sociedade, a conscientização das famílias, de que toda criança com deficiência tem que estar na escola regular, né? Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que aprende, ela propriamente, né, se coloca ali como uma pessoa em formação, né, em formação metódica, como é o caso, mas, ao mesmo tempo, passa a ter um significado a sua presença, porque ela é diversa. Então, todos os outros alunos que não têm deficiência aprendem com ela. E a gente aprende a ser humano, a ser solidário, desde que estimulados desde a mais tenra idade, né? Então, esse é o nosso ideal, é isso que quer dizer educação inclusiva, né? A pessoa estar na escola com todos ao mesmo tempo. Mas só isso não basta. Nós precisamos exigir do poder público, exigir que as nossas escolas tenham os seus currículos escolares adaptados para todas as naturezas de deficiência, né? Lembram que nós falamos ontem de que a língua brasileira de sinais tem que ser ensinada na escola desde os primeiros anos escolares, para que a pessoa aprenda, a pessoa que é surda aprenda, e a pessoa que é ouvinte, a criança, o adolescente que é ouvinte, aprenda também a língua brasileira de sinais para poder se comunicar com as pessoas surdas, né? Então, óbvio, é nosso dever como sociedade brasileira cobrar do poder público a educação inclusiva. A gente já vem fazendo isso. Já temos a Lei Brasileira de Inclusão, temos lá a Lei de Diretrizes e Bases que foi sendo adaptada, agora a Lei Brasileira de Inclusão, uma vitória no Supremo Tribunal Federal em relação às escolas particulares
que não queriam fazer o atendimento especializado a pessoas com deficiência, né? Então, esse é um caminho. E óbvio que as nossas gerações futuras, se tivermos pavimentado essa educação inclusiva, tudo isso que a gente está falando aqui, quem sabe nas próximas gerações a gente não precise mais falar, né? Convencer sobre a eficiência da pessoa com deficiência para o trabalho, né? Mas a pergunta que me preocupou foi essa, né? Então, daqui para frente a gente não vai aplicar mais o artigo 93 da Lei 8.213, não, continuaremos aplicando a Lei 8.213, artigo 93, no que diz respeito lá aos percentuais de obrigação da cota, né, da reserva. O que a lei brasileira fez no artigo 101 foi tratar melhor a questão da manutenção da reserva com a substituição, né, do trabalhador com deficiência por outro, né? Ela deu uma melhorada aqui no parágrafo 1º, nós lemos isso ontem, né? Então, dizer que você só pode despedir o trabalhador com deficiência após a contratação de outro trabalhador com deficiência, que é para manter ali a reserva constituída, né? Essa é a obrigação da empresa. Ela trouxe para o caráter de lei aquilo que estava no decreto, que é a sistematização aqui da fiscalização do trabalho, porque lá na Lei 8.213, ela dizia que era obrigação do INSS fazer a fiscalização do cumprimento da reserva, né, da pessoa com deficiência e reabilitado. Aí, em 99, com o decreto 3298, se inseriu como obrigação da fiscalização do trabalho, e por uma questão óbvia, né? É o Ministério do Trabalho e Emprego quem faz a fiscalização do cumprimento de todas as regras dessas relações de trabalho, seja na área de segurança, os procedimentos de contratação e tantos outros, e mais o cumprimento da reserva. Então, isso foi trazido aqui para dentro do artigo 93 da Lei 8.213. E disse uma coisa muito importante para nós, que foi aquela reserva que a empresa é obrigada para o cumprimento da aprendizagem. A Lei Brasileira de Inclusão vem e introduz aqui no parágrafo 3º do 93 e diz que a reserva de postos de trabalho não se comunica com a reserva da aprendizagem, desse contrato especial de aprendizagem. Então, disse isso claramente. Isso quer dizer o quê? Que o artigo 93 da Lei 8.213 está invicto e melhorado. Então, precisamos continuar a cumprir a Lei 8.213, ok? Doutora, empresa com trabalho braçal pode contratar PCD ou reabilitado em ambiente simulado? E a questão também que a gente queria que a senhora esclarecesse, se colocar restrição na hora da contratação da pessoa com deficiência, restrição laboral, configura discriminação ou não? Eita, e como configura discriminação? Lembram que a gente está falando o tempo todo, olha, você não pode dizer que você tem determinadas atividades ou funções ou ocupações exclusivas para a pessoa com deficiência. A gente vem ao longo do tempo dizendo isso. E por que não pode se fazer? Porque a gente tem um princípio muito importante dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que copia e deixa mais clara a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Antes já não podia, antes do advento da Convenção e da LBI. Agora mais ainda, porque a LBI ela diz claramente, olha,
não pode haver restrição ao trabalho da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem liberdade de escolha da sua profissão, da sua ocupação, da atividade que quer exercer, né? É o interesse da pessoa que tem que ser considerado nesse mundo das relações de trabalho. Ora, se é o direito de a pessoa escolher se ela está preparada ou não para o exercício daquela atividade, é ela quem dá esse direcionamento. Por que é ela? Porque ela que é o sujeito que escolhe a profissão que quer. Então, nós não podemos restringir. Bom, e aí como é que faz com aquelas atividades que, assim, num primeiro momento, isso aqui não pode ser feito por uma pessoa com deficiência, qualquer natureza de deficiência. Então, se você pensar, lembra do exemplo do poste ontem? A pessoa com deficiência não pode exercer a função, a atividade ligada aos eletricitários, às funções dos eletricitários. E aí eu fiz a pergunta a vocês. Acho que era a Carolina que estava aqui no meu campo de visão, estava ali. Eu disse, quem disse, e a Carolina, né, já aprendi que ela é cheia de mobilidade, ela está na cadeira de rodas, mas ela tem mobilidade. E aí eu lancei a pergunta, né, a reflexão. Carolina não podia ser uma trabalhadora desta área específica dos eletricitários? Quem disse que ela não pode subir no poste? Quem falou? Ela precisa escalar o poste? O eletricitário escala o poste? Óbvio que não, ele tem lá o guindaste que o leva até lá em cima para fazer os concertos. E quem disse que ela não poderia, com a sua cadeira de rodas, chegar lá em cima na eletrificação e fazer o trabalho de risco, né? E o que eu quero dizer com isso? Qualquer ocupação, qualquer função poderá ser desempenhada pela pessoa com deficiência. Baste que a gente adapte, torne aquela atividade, não adaptação razoável, tá? Não vão confundir, mas adapte essa função, essa atividade para a natureza da pessoa, da deficiência da pessoa. Então, se ela não pode torcer o parafuso assim, então adapte lá o posto de trabalho, a máquina, para ela torcer o parafuso no sentido anti-horário. Correto? Então, hoje o que a gente diz é que é a atividade, a ocupação, a função que é repensada, revista para a pessoa, porque ela é uma pessoa, né? Bom, e aí como preparar esta pessoa lá, se a empresa, e eu já vou respondendo aqui uma das perguntas que apareceram, como é que a empresa pode fazer a habilitação profissional lá dentro das suas atividades, com um contrato de trabalho? Ora, contrata-se a pessoa, ela já passa a cumprir a sua cota, a sua reserva, a sua obrigação do cumprimento da reserva, e aí, se pensar a maneira adequada, qualificada, eventualmente e quase sempre isso é feito, né? Com o apoio das empresas ou das entidades que fazem esse tipo de serviço, que prestam esse tipo de serviço para a empresa. Ora, vamos aqui identificar os postos de trabalho. Aí eu já me dá um arrepio, porque identificar posto de trabalho significa escolher postos de trabalho. Não, a gente tem que partir do princípio de que todos os postos de trabalho são possíveis de serem exercidos pela pessoa com deficiência. E eu só posso admitir a escolha do posto de trabalho se eu disser que eu tenho vaga de preenchimento para aquele posto de trabalho.
mas em tese todos podem ser desenvolvidos, exercidos por pessoas com deficiência. E aí eu crio ali dentro, conforme o parágrafo 6º, eu crio condições com começo, meio e fim para preparar essa pessoa para o exercício daquela atividade. Pois é. Eu assim, quando eu vi o título, né, das próximas... Calma, vou responder. Os títulos da próxima pergunta, eu acho que é para fazer um questionamento mesmo. Vou contar uma história rápida. Eu estou lá preparando um acordo com a Ford do Brasil, né? A Ford do Brasil, desde sempre, não cumpre reserva de vagas. E aí veio lá com uma primeira minuta, dizendo assim para o Ministério Público: olha, nós vamos mapear os postos passíveis de cumprimento por trabalhador com deficiência. Nossa, mas já fiquei muito brava. Já comecei a discutir, olha, não tem acordo, nós ganhamos em todas as instâncias, deixa o Tribunal Superior do Trabalho resolver que não dar provimento ao seu agravo de instrumento, porque não vai subir a revista, porque papapá. Eu disse, opa, mas espera aí, a soldada quem está sendo aqui sou eu, porque eu tenho obrigação, neste processo específico, de explicar para a empresa que ela não pode fazer isso mais, que ela tem que considerar todos os postos de trabalho. O que ela vai considerar? Aqueles que estiverem hoje, atualmente, agora, passíveis de serem preenchidos e ela quiser preencher estes postos com a reserva de vagas, então vamos trabalhar neles. Vai fazer a habilitação para aquele posto que está sendo liberado agora. Mas qual é o pressuposto geral? Não pode escolher. À medida que forem aparecendo, vamos incluindo, vamos colocando, mas não pode escolher, ok? Então, esta habilitação no posto de trabalho, ela precisa ter essa percepção. A Lei Brasileira de Inclusão fala num regulamento, então eu estou aqui pensando que em breve, né, porque essa é a área do trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego virá com um regulamento, assim como veio com o regulamento da aprendizagem, né? Assim, definir melhor a melhor maneira que vamos fazer. Ela já vem sendo feita ao longo do tempo, né? Mas agora com esse começo, meio e fim aí que a gente deseja para tornar mais clara as nossas atitudes, né? E com isso dar segurança jurídica, como a gente chama, para todos, o empregador, o empregado, a fiscalização, o Ministério Público, o juiz que vai decidir, ok? Temos uma manifestação pelo microfone também, que a pessoa está aguardando. E vai ser a última fala, porque nós já estamos faltando 3 minutos para o meio-dia e o nosso horário é até o meio-dia. Bom dia ainda a todos. Meu nome é Miriam, eu estou representando aqui a instituição APAI Anápolis. E na APAI eu trabalho no jurídico. Eu queria só deixar uma sugestão, porque na APAI nós trabalhamos com o deficiente intelectual. Então, para aparecer, né? Nós trabalhamos assim, o nosso foco é o deficiente intelectual, apesar de trabalharmos também com a reabilitação física e auditiva. Nós só não trabalhamos com a visual ainda. Mas, no meu departamento, eu encontro dificuldades com relação ao laudo, a essa avaliação da deficiência por uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar. Porque quando como eu trabalho com deficiente intelectual, eles são mais comprometidos do que os outros deficientes no aspecto da capacidade legal, né, dentro da capacidade legal. Então, quando a gente vai fazer um pedido de curatela, e a gente viu aqui no Congresso, bem sabidamente,
que a curatela agora é uma exceção, né? Então, mas essa exceção, para a gente que trabalha com deficiente intelectual, ela ainda é muito presente. E quando a gente faz essa solicitação na justiça da interdição da pessoa com deficiência, o intelectual, e junta um laudo, mesmo que descritivo, né, de um médico falando que ele é totalmente incapaz, esses laudos, depois da Lei Brasileira de Inclusão, pelo menos na cidade de Anápolis, no judiciário, eles estão sendo contestados e eles estão transferindo para a parte, para o deficiente, esse ônus de estar apresentando um laudo detalhado, com a questão da equipe, da avaliação da equipe multidisciplinar. Então, eu estou enfrentando essa dificuldade na cidade de Anápolis, né? Eu não sei se para vocês também, ou se tem conhecimento, se enfrentam a mesma coisa. Então, eu estou enfrentando essa dificuldade, eles estão extinguindo as ações, né? Então, apesar de ser uma exceção, eu reforço que na deficiência intelectual isso é muito presente, da incapacidade total, né? Então, assim, eu gostaria de que a nossa reivindicação, né, da sociedade fosse também encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça e ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, para que a junta médica, eles tenham uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que nos ajude a efetivar esses direitos, né? Porque, apesar da curatela ser uma exceção, ela ainda é necessária em alguns casos, principalmente pela questão patrimonial, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta, não sei se é também de competência, que eu estou enfrentando também uma dificuldade, na questão da solicitação de pensão por morte, que é um direito também da pessoa com deficiência. Se a gente não pode mais falar em incapacidade, né, da pessoa com deficiência, como é que isso vai ser comprovado perante o INSS? É só através da curatela que ele vai ter o direito à pensão por morte? Ou isso vai ser avaliado de outra forma? Ou não precisa mesmo mais da interdição para ela estar recebendo essa pensão por morte, quando ele adquire a maioridade, né? No caso da pessoa com deficiente, voltado ao deficiente intelectual. Tá? Obrigada, gente. Essa sua colocação, não guardei seu nome, Miriam, dá um congresso de 20 dias para, assim, desfazer uma série de equívocos, né? E colocar pontualmente o que a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção diz, e a Lei Brasileira de Inclusão veio disciplinar. Então, assim, capacidade legal da pessoa com deficiência, não importa a deficiência, mas, sobretudo, a deficiência intelectual e mental é pressuposto. Todo mundo é capaz, né? Aí, para aquelas pessoas que não conseguem exprimir a vontade, você tem a curatela, que é dirigida somente para as questões patrimoniais e negociais. O resto, decisão sobre o próprio corpo, o número de filhos, se quer casar, se não quer casar. No âmbito do casamento, a única coisa que ela pode pedir apoio é para decidir o regime de comunhão, porque aí é patrimonial, aí é outra história, né? Então, a curatela é medida de exceção, é para aquela pessoa que não consegue exprimir a vontade, o que significa dizer que ela não compreende, ela não tem o cognitivo preservado para decidir, para entender um problema e decidir enfrentar a melhor forma de enfrentar esse problema, aí você tem a curatela. É uma interdição relativa, né? Para todos os outros casos, aquelas pessoas que conseguem exprimir a sua vontade a partir de um apoio, você tem a tomada de decisão apoiada. Então, para qualquer assunto, trabalho, casamento, filho, até para as questões patrimoniais, ela terá o apoio de duas pessoas que ela escolhe, porque são da confiança dela, né? Então, no linguajar antigo, eu diria que essas pessoas são aquelas menos comprometidas. Então, as menos comprometidas, entre aspas, na linguagem anterior, elas estarão sob a segurança da tomada de decisão apoiada. Muito bem. A exceção é a curatela.
Mas quem é que vai auxiliar o juiz para dizer isso? Voltamos na equipe multiprofissional. São profissionais da área da deficiência que vão assistir ao juiz. A lei fala em assistir. Não é o juiz que decide, não é o médico que decide. O médico não pode mais fazer um laudo e levantar uma nota lá durante o exame que ele está fazendo, levantar uma nota de dinheiro e dizer quanto que é isso. A pessoa não sabe dizer, ele diz, não tem condições aqui, capacidade para gerir seu patrimônio. Ou o médico pergunta quem é o presidente da República hoje. Aí ele diz, eu não sei. Aí ele diz, tasca lá, não tem capacidade para votar. E aí, esse é o modelo antigo. Aí o laudo ia para o juiz dizia, interdição absoluta nessa pessoa. Ela não sabe votar, ela não sabe gerir patrimônio, ela não sabe nada, ela não tem condições de nada, então tascava lá a interdição absoluta, ok? Então a equipe multiprofissional hoje, ela assiste ao juiz para dizer se aquela pessoa tem capacidade plena ou relativa, no caso da curatela, para gerir o seu patrimônio e os seus negócios. Bom, e como fazer isso? Mas olha, eu fico tão feliz de você ter dito que as ações estão batendo na trave, porque significa que esse juiz está de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Então, o que é que eu sugiro à APAI lá de Anápolis e todas as APAIs do Estado e todas as APAIs do Brasil, né? Então, vamos pegar os nossos, as nossas diretorias jurídicas, né? E vamos prepará-las para enfrentar esse novo momento, né? Todas as interdições, as curatelas deverão ser levantadas, rediscutidas, né? Aquele que pode estar sobre tomada de decisão apoiada deverá estar sob a proteção da decisão, a medida protetiva da tomada de decisão apoiada. Aquele excepcionalmente que precisar da curatela deverá estar sob o Instituto da Curatela, e todos os demais que não precisam nem de uma coisa nem de outra, não precisam de nada. E para o exercício desse direito ao benefício de uma pensão previdenciária, a Lei Brasileira de Inclusão já disse, olha, agência pagadora, INSS, não exige, você não pode exigir termo de interdição. A pessoa não pode mais, para acessar qualquer serviço público, lhe ser exigido o termo de interdição ou a curatela, ok? Então, o exercício desse direito da pensão previdenciária é o direito do beneficiário, né? Na verdade, do segurado, que é a pessoa com deficiência. O beneficiário a indica em vida ou a pessoa reivindica em morte, pós-morte do segurado, né? E tem esse direito assegurado. E mais, pode trabalhar, né? Recebe o benefício, né? A pensão por morte, na sua integralidade. Já passamos aquele momento que era só... Passamos do primeiro momento que não podia trabalhar, porque a percepção era de total incapacidade, então a coisa não se comunicava. Passamos para os 70% e agora a lei dizendo que recebe, porque é um direito seu, né? E pode trabalhar e receber o salário. Portanto, não há mais incompatibilidade nessa questão previdenciária e da consolidação das leis do trabalho, ok? Cida, me perdoe. A Miriam coloca uma questão que nos chega, né, dia a dia, tanto para o Serviço Social Previdenciário,
quanto para as entidades. A angústia das famílias, porque essa pessoa, mesmo que ela tenha o direito da pensão, quando ela passa pela perícia médica, aí vai depender do entendimento daquele médico, vai conceder ou não a pensão. E a família, nessa insegurança, ela muitas vezes prefere e opta, né, por esse instrumento que muitas vezes ele é agressivo ao direito humano, mas a família, naquela tentativa de garantir uma renda, a segurança, ela pede a interdição. Então, nós estamos numa situação em que, quando ela solicita ao INSS a pensão e o perito vai dizer, não, você tem capacidade laborativa, você vai para o trabalho, você não tem direito à pensão. Como é que a gente, quanto entidade, pode estar trabalhando nessa questão? A Miriam, não sei se era isso que ela queria colocar, mas essas são algumas questões e anseios das famílias. E aí a gente tinha que, talvez, daqui a um pouco, o fórum teria que estar trabalhando essas questões, né, de como é que nós vamos fazer esse enfrentamento para que as famílias saibam dos seus direitos e, no caso de uma decisão dessa, quais são os caminhos a trilhar para garantir, de fato, aquilo que a lei brasileira garante. Certo. Então, deixa eu só complementar, Patrícia, com o que você fala. Tudo o que está aqui é novo, é o velho com uma nova roupagem, ou é o que não existia e agora passou a existir, né? O que está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós precisamos falar sobre isso, esclarecer sobre isso. Essa questão da capacidade civil, ela se relaciona necessariamente no âmbito desse direito ao trabalho de uma forma muito direta, principalmente essa visão antiga do poder público, da agência pagadora do INSS, que diz que a pessoa, se estiver capacitada para o trabalho, não pode exercer um outro direito, que é o direito de receber uma pensão. Porque vejam só, vou fazer uma pergunta simples. Uma pessoa cujo pai e mãe são médicos, que em sua morte receberão uma pensão X, essa pessoa tem deficiência intelectual, está trabalhando e recebe um salário mínimo. Essa pessoa está tendo capacidade para exercer uma profissão ali, recebendo salário mínimo. Pergunto, o médico pode decidir sozinho, pela capacidade dessa pessoa, sem conhecer o ambiente onde ela vive, ao que ela está acostumada, né? O que ela já vivenciou na vida e o que ela vai vivenciar e dizer, olha, não tem direito ao recebimento da pensão do pai ou da mãe, porque não pode acumular, né? Mas não pode, não tem direito a receber a pensão porque está trabalhando e recebendo um salário mínimo. E a pessoa mora lá na cobertura, não sei das quantas, não sei o que lá. E mais, diz para esse poder público, na mão do médico perito, que ela é incapaz para o trabalho. Ela já está trabalhando. E mais, que ela não vai poder receber a pensão do pai ou da mãe. Percebem a incongruência da coisa? Quem é que tem que aferir isso? A equipe multiprofissional. Se essa pessoa está nesse ambiente, vivendo dessa maneira, ela é capaz para o trabalho, está recebendo um salário mínimo, vai conseguir manter a vida que ela leva sem o recebimento da pensão do pai ou da mãe? São essas questões simples que nós temos que começar a responder. Portanto, vou aqui insistir mais uma vez.
o tripé antigo não funciona mais. O poder público, agência pagadora, previdência, assistência, não pode mais se fixar na capacidade para o trabalho, na capacidade ou incapacidade. Essa perna, ela precisa ser revista, não é só ela mais. Tem muitas outras coisas mais para serem consideradas para a pessoa com deficiência. Então, nós temos que rever, segundo essa sistemática da Lei Brasileira de Inclusão, rever todos os serviços prestados pelo poder público, especificamente nessa área da habilitação e reabilitação profissional, benefício previdenciário e benefício assistencial, que, na minha opinião, é o que melhor está preparado para o momento atual da Lei Brasileira de Inclusão. O que está melhor preparado é a assistência social, porque ela abriu sua visão para outras questões da pessoa, que não só aquela concepção médica, aquela concepção da capacidade para. Capacidade todo mundo tem, para tudo. Basta que as questões se preparem, se adaptem para ela poder exercer isto ou aquilo, este ou aquele direito, ok? Com muito pesar, eu preciso encerrar essa discussão. A moça ali já brigou comigo, já me entregou o microfone. Mas, assim, foi muito bom estar com vocês, a discussão muito produtiva. Os contatos ficam, né, tanto o meu quanto do Naum. A doutora Maria Aparecida, ela já deixou na apresentação dela. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, porque foram muitas. Mas, se persistir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente conosco, por meio do e-mail. Tá? Muito obrigada e estamos todos dispensados. Obrigada. Muito bem, em nome da comissão organizadora, agradecemos a moderadora dessa mesa, a Danila Holanda de Castro, pela contribuição e, em especial, os nossos sinceros agradecimentos à doutora Maria Aparecida Gugel, subprocuradora do Trabalho. Os aplausos de todos mais uma vez, a doutora Maria Aparecida, que gentilmente aceitou o convite para estar conosco, contribuindo e muito para o sucesso deste congresso. E também os nossos sinceros agradecimentos ao nosso palestrante José Naum Mesquita. Muito obrigado, Zé Naum, pela presença e pela contribuição, também abrilhantando este terceiro painel do Congresso.